O movimento estudantil foi protagonista de diversos momentos históricos. Mas de que forma diferenciamos a política estudantil da política partidária ideológica? E como deve ser a relação entre partidos políticos e militância estudantil? Eu diria que a maioria daqueles jovens que participaram do movimento estudantil, muitos gostariam de estar na vida pública, na vida política, mas as circunstâncias da sua vida ou do partido aonde ele veio a pertencer quando saiu do movimento estudantil, quem sabe não teve o espaço ou a dinâmica ou a garra para poder seguir. Muitos companheiros meus de vários municípios, não só da minha cidade, que eu conheço, hoje tem juiz de direito, promotor, professores, advogados, agricultores, cada um tomou um rumo. Mas no fundo, na época, todos gostariam de vir para a política. É bem ruim quando o jovem faz um movimento estudantil já pensando em se candidatar, por exemplo. Eu acho que uma candidatura por um partido político, seja que cargo for, ela tem que ser uma consequência natural de uma liderança que surge no calor da luta. E não uma coisa fabricada. Eu quero ser vereadora, então eu vou para o movimento estudantil para me projetar. Acho isso ruim. Acontece, mas acho que não é saudável. Eu conheci importantes líderes estudantis que ficaram por ali e seguiram a sua vida, a sua profissão, e hoje são pacatos cidadãos. Eu também conheci pessoas que na vida estudantil não tinham grande atuação e que hoje são importantes próceres políticos. Acho que é muito saudável que os partidos se envolvam no movimento estudantil. Eu não acho que essa lógica de que levantar uma bandeira de um partido num movimento é ruim para o movimento. Ao contrário, eu acho que é importante que os movimentos tenham o apoio dos partidos, porque afinal de contas, se os partidos são a expressão mais organizada da política institucional, para que as reivindicações do movimento sejam vitoriosas, é importante que elas tenham o apoio dos partidos. Agora, uma coisa é o partido apoiar o movimento, outra coisa é o partido colocar o movimento a seu serviço. Isso é ruim, isso é negativo e isso é o aparelhismo que a gente combate e que é nefasto para o movimento estudantil. Uma coisa é o militante do movimento social, do militante estudantil, do movimento sindical ser filiado a um partido. Outra coisa é ele submeter esse movimento aos interesses do seu partido. O que eu quero dizer com isso? Um estudante, ele tem uma pauta de reivindicação comuns a todos os estudantes. Por exemplo, a questão da universidade, da qualidade do ensino, da excelência acadêmica, como a gente convencionou chamar na URGS, da pesquisa, das condições de segurança da universidade, da assistência estudantil, seja a casa, seja o restaurante universitário, as bibliotecas. Então, existem pautas que são comuns aos estudantes. E essas pautas devem ser aglutinadas por pessoas que têm diferentes opiniões e projetos sobre o Brasil e sobre o mundo, que é aquilo que os partidos políticos deveriam ter, opiniões e projetos sobre o Brasil e sobre o mundo. O que se via muito no DCE antigamente era uma partidarização da entidade. Porque o que ocorria? O pessoal utilizava como uma máquina, e não era o interesse dos alunos que eram defendidos, mas sim o interesse de partidos políticos. E então a gente saía prejudicado, porque às vezes eu vinha reivindicar alguma coisa que era de meu interesse, como agora está muito boa a questão das formaturas. Não se dava atenção para isso, mas se dava atenção para fazer movimento fora IEDA, movimento fora isso, movimento fora aquilo. Então o que nós, da nossa gestão, queremos priorizar? A questão dos estudantes. O que é a prioridade hoje? Defender o uso do púlpito das formaturas, defender a excelência acadêmica, defender o ARLES em toda a universidade. Enfim, são milhares de propostas que são de cunho e de interesse dos estudantes e não de partidos políticos. É assim que a gente vai dissociar a imagem de DCE a partidos políticos. Na realidade, a reivindicação estudantil ela é muito mais carregada de emoção e de verdades do que a linha política ideológica. A política ideológica muitas vezes fica travestida atrás de interesses. O interesse do poder pelo poder, a necessidade de vencer, que transforma cidadãos que deveriam ter antes de uma profissão, são políticos, e a política tem que ser em cima de cidadãos que tenham profissão, que tenham capacidade de sobreviver através do seu trabalho, da sua vida.
Então, a política estudantil é uma política pura, né? Uma política que não está travestida de nenhuma safadeza. A política estudantil é uma política bem mais ampla, né? Eu acho que ela vai de conta aos interesses geral de um movimento, né? Agora, a política partidária, né, já diz o que ela faz, né? Eu ouvi uma vez, um parêntese, o querido amigo meu, Giba, falar que não queria partido, que tem inteiro. Então essa é a comparação. O partido, ele divide, ele parte. Então, a gente não quer essa parte, a gente não quer uma parte, a gente quer o inteiro. Então, o movimento estudantil é isso, entendeu? Ele consegue abranger, eu acho, um interesse mais geral, né? Engloba mais, né? O partido não, o partido tem interesses comuns, aqueles interesses mais direcionados, aqueles interesses, né, de certas tendências, né? Na minha opinião, crianças, jovens, adultos e idosos devem participar da política. Porque a política não se restringe só à categoria dos políticos, né? Que são os governantes, senadores, deputados, vereadores, prefeitos. A política é muito mais do que isso. A política é o movimento estudantil, é o movimento sindical, é o movimento popular, são as pessoas que se organizam para defender uma rua do seu bairro e sejam aquelas que, por exemplo, estão numa grande ONG como o Greenpeace defendendo as baleias na Ásia. Nós achamos importante aproveitar o espaço que a democracia nos permite, em que os jovens que façam política, mas que todas as faixas etárias façam política, disputem as eleições. E aí está uma diferença que também está presente no movimento estudantil. Muitos que dizem, para a gente não ser político, que a gente está só usando o movimento estudantil como um trampolim político, são aqueles mesmos que corroboram com os partidos que fazem a política tradicional, a política clientelista, a política de tomar lá da cá. Nós que, digamos assim, estamos no outro lado da resistência, do contraponto ao que está dado como certo na sociedade hoje, o movimento estudantil que luta contra a corrupção, pela ampliação das vagas na universidade pública, pela melhoria da educação em todos os níveis e também para aqueles que mais precisam e pelas diversas pautas que estão colocadas hoje em dia, eu acredito que nós devemos também ter as nossas representações políticas. Os nossos ideais, com o que nós estamos promovendo, que é essa questão de fazer realmente essa política, a gente vê em todo o país. Até nessa última palestra que eu fui do Fernando Henrique Cardoso, ele comentou do quão prejudicial é o uso de entidades governamentais, de entidades que têm também seu uso político, por partidos políticos. E que muitas vezes o representante que está nela não usa a entidade para o fim que ela realmente se dispõe, mas sim para o interesse dos seus partidos. Então eu acho que não é uma coisa só local do DCE que está comentando isso, que é despartidarizar o DCE, que é fazer um DCE para os estudantes, mas sim uma coisa que está a nível nacional. O movimento estudantil brasileiro ele tem uma história muito rica, né? Desde os anos 30, quando se fundou a União Nacional dos Estudantes, quando a gente começou a intervir na vida pública do país, os estudantes cumpriram sempre papéis determinantes. Foi na campanha, por exemplo, do Petróleo é Nosso, a fundação da Petrobras está muito ligada à vida e à existência do movimento estudantil, e ali nós também tínhamos uma disputa. Se o movimento estudantil deveria intervir na defesa da soberania nacional e dos recursos energéticos estratégicos para o Brasil, ou se deveria se abster. Não, o movimento estudantil não participa dos grandes debates da nação, isso é coisa dos partidos. Se os estudantes tivessem se omitido na década de 50, o Brasil não ia ter explorado e ter usufruído para o seu desenvolvimento dos recursos do petróleo. E aqueles estudantes que diziam que nós não tínhamos que participar, na verdade contribuíam com aqueles setores nacionais que eram chamados de entreguistas, privatistas, que achavam que os recursos minerais brasileiros deveriam ser explorados por transnacionais, pelo capital externo. Aquela foi uma luta fundamental, a luta da ditadura. O estudante que dissesse que nós tínhamos que lutar só para ter melhoria no restaurante universitário e não conseguisse entender que os estudantes eram parte fundamental da democratização do país, ficaram para trás. Ou pior, acabavam sendo coniventes com a ditadura que ameaçava, que prendia estudante, que batia em estudante, que torturava e que matou dezenas e dezenas, e centenas de estudantes, mas dezenas de lideranças estudantis brasileiras. Se eles se caracterizam ou se assumem que são apolíticos, ou que se preocupam só com questões que diz respeito aos estudantes, e como se as questões políticas do grande âmbito nacional não lhes interessam porque isso não é da sua esfera, e aqui eu
pessoalmente acho que é um equívoco, né? Enfim, essa é uma característica, digamos, desse grupo. Mas, de qualquer maneira, mostra, acima de tudo, como mudou o movimento estudantil. O movimento estudantil hoje, ele também sofre como reflexo esse processo de individualismo, esse processo cada vez mais de se preocupar cada um com a sua carreira, cada vez mais estamos preocupados com o nosso futuro imediato individual, nós cada vez mais perdemos a referência do mundo coletivo, diminuiu aquela percepção que se tinha algumas décadas atrás, e as gerações anteriores mantinham isso ainda, claro que alguns grupos ainda têm hoje, não estou negando, mas aquela ideia de que, enfim, a luta era uma luta coletiva e o mundo tinha que melhorar para todos e não simplesmente para alguns.